Olá, seja bem-vindo à temporada 2026 do Biogascast, o podcast do CI Biogás. Aqui a gente recebe nossos convidados e parceiros para falarmos sobre tudo o que movimenta o setor de biogás, biometano e combustíveis avançados no Brasil e no mundo. Tendências, mercado, inovação, políticas públicas, cases de sucesso, sempre com os assuntos mais interessantes desse segmento. O Biogascast está disponível em vídeo no YouTube e em áudio no Spotify, para você acompanhar como e onde preferir. Então, já aproveita para seguir os canais do CI Biogás nessas redes, ativar as notificações e acompanhar a gente na sua plataforma favorita. Assim, você não perde nenhum episódio e fica por dentro de tudo que está acontecendo no universo do biogás. Aumenta o volume e vem com a gente! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biogascast. Temos hoje aqui um novo episódio da temporada de 2026 e vamos falar um pouco mais sobre esse universo dos ativos ambientais, os créditos, os certificados, né? E ninguém melhor para discutir sobre esse assunto do que o Instituto Totum. Então estou aqui com o Luciano Figueiredo, nosso parceiro do Instituto Totum, para bater um papo especialmente sobre o Segob, que é o assunto do momento, né? Que tem movimentado aí o setor de biogás, de biometano. Então, antes de entrar no assunto, né, para falar sobre o Segob, vamos falar um pouquinho do Totum? Do que o Totum, como o Totum tem trabalhado. Legal, vou tentar resumir aqui. Resume pra gente. Né? Bom, primeiro é um prazer estar aqui de volta nesse novo episódio. No outro a gente falou bastante de ativos ambientais, que, linkando aqui com o Totum, né, quem somos nós e por que a gente fala tanto sobre isso. Nós somos uma certificadora, então essencialmente o Totum foi fundado para atender demandas de mercado, onde o cliente não seguia necessariamente uma linha específica, queria desenvolver algum projeto específico para diferenciação de setor. O Totum surgiu lá em 2004, então ele surgiu especificamente para atender uma demanda de mercado relacionada à indústria do café. Então pouca gente sabe, mas o selo de pureza e qualidade do café, né, nós tivemos a nossa mão ali no desenvolvimento desse certificado. E depois a gente foi desenvolvendo N programas para N setores, sempre entrando com o quê? Certificação, verificação, validação, normalmente como um agente terceiro dentro de um processo. Então, para dar um respaldo, transparência e isonomia em relação à aplicação de sanções ou não. Então, às vezes tinha um programa, né, a gente trabalha muito com a associação. A associação queria diferenciar os associados dela ou alguma coisa relacionada aos serviços que eles prestavam. Então a gente entra como um agente terceiro que vai aplicar aquele tipo de certificação que se diferencia no mercado e de forma isenta deliberar para todo mundo de forma igual. Então não tem diferença associado A ou B, normalmente gostam da gente fazer esse papel porque aí isenta também a associação disso e ao mesmo tempo a gente ajuda bastante a desenvolver mercados. Então a gente montou o certificado de energia renovável lá atrás com a Bioeólica Bragel, que depois virou o IREC, né? A gente desenvolveu N produtos com associações e também por nossa conta. Então, o próprio GasRec nós que desenvolvemos em casa, atendendo o que o mercado demandava, o que o pessoal, né, tinha de questionamento e como poderia ter o desenvolvimento. Então, a gente foi criando esses programas setoriais. E hoje nosso foco é bastante assim, na parte, né, de criação de programas setoriais, principalmente ativos ambientais, mas também atendemos algumas regulações. Somos um organismo de verificação de inventário de gás de efeito estufa, Polimetro, fazemos o processo de certificação de pessoas, produtos. Então, a gente tem N escopos aí também que a gente entra atuando. Um deles é a ser firme inspetora do RenovaBio, então acho que vai casar um pouco o nosso tema de hoje. Né? Então a gente já vem atuando em N frentes relacionadas a processo de certificação, qualidade e assim por diante. Maravilha. Você comentou sobre o GasRec, nós temos um episódio que trata sobre os ativos ambientais, créditos de carbono, então caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais nesse universo, recomendo que siga lá, né, acompanhe lá nas nossas redes e assista esse podcast, que é um podcast super rico em informações. Mas vamos lá para o tema de hoje, né? O tema de hoje, vamos falar sobre o Segob. Mas antes de entrar no Segob, eu acho que é importante entender de onde veio, né, o Segob. Então, nós começamos lá em 2024 com uma lei que movimentou, que virou o jogo, uma lei que movimentou bastante o mercado, a Lei de Combustíveis do Futuro.
E conta pra gente esse histórico. Nós acabamos de receber, né, a regulação da ANP. Foi. Então, é um tema bastante latente aí no mercado, mas ele tem vindo aí desde 2024 até chegarmos no ponto que nós estamos hoje. Exato, assim, nós tivemos, eu me lembro assim, quando, né, a lei foi publicada, porque acho que foi um grande marco, e assim, acho que foi um trabalho, na lei do combustível do futuro, ela estava olhando para combustíveis até um pouco mais tecnológicos no começo, tentando passar, alguns outros, e aí o pessoal conseguiu, dentro dessa lei, incluir a questão do biometano, que por mais que você já tinha um tratamento dele com o RenovaBio, que incluiu o biometano como produtor, acho que eles queriam dar um foco específico para a questão do biometano. Então, incluíram ali essa forma de incentivar mais o mercado, de transformar esse mercado, saindo do mercado voluntário, entrando um pouco mais no mercado regulado. Então, colocando ali, né, o certificado de garantia de origem de biometano, o Segob, como sendo o instrumento que impulsionar esse mercado ainda mais do que ele estava já sendo desenvolvido e impulsionado. Depois da lei, né, nós tivemos o decreto, onde definiu melhor ali quais seriam os agentes envolvidos, questão de fungibilidade, que a gente comenta um pouco mais, e depois caminhou para a parte de regulação, que, né, a gente estava ansioso, agora, né, para esse começo de março o pessoal fazer a publicação. Foi publicado, então agora a gente já pode falar com um pouco mais de clareza do que a gente espera, né, qual que é a nossa perspectiva em relação a esse mercado, e se de fato, né, isso vai fomentar ou não. Lógico, né, do ponto de vista, acho que mais nosso do que do mercado, claro. Isso só o mercado dirá. Com até certeza. O final desse ano aqui a gente vai saber o que de fato aconteceu. Toda a movimentação, né, que a gente espera que aconteça, se concretize, mas eu acredito que esse ano vai ser um ano aí para que a gente consiga entender, né, e sentir como o mercado vai reagir, né? Exatamente. A gente viu já até, né, a Petrobras, quando saiu a questão do decreto mesmo, a própria lei do decreto, ela já começando a dar uma sondada no mercado para entender. Então, assim, é um grande player já preocupado com esse mercado. Então, eu acho que esse mercado vai, de fato, ter uma movimentação importante. Né? O quanto vai ser, realmente, a gente vai ter que esperar para ver. Não, com certeza. Né, o ano corrente. Então, nós temos aí a Lei de Combustíveis do Futuro, temos o Programa, né, de Descarbonização do Gás Natural, que incentiva aí o biometano. Temos metas, né, estabelecidas. E aí, para o mercado de biometano, isso é muito bom, né, porque nós temos aí um mandato que alguns agentes específicos precisam, né, vão precisar estar consumindo aí a molécula ou o certificado de garantia de origem. Então, nós estamos falando aqui de uma dissociação da molécula e do certificado. Exato, porque assim, quando a gente olha, acho que isso é um ponto que fica ali, né, na lei, primeiro eles colocam que é o consumo ou o uso do certificado, depois eles refinam melhor que é para o uso do certificado. Então, é interessante a gente observar, né? Talvez muita gente não vai entender esse ponto o porquê o certificado e não necessariamente o produto físico apenas. Mas é porque dentro de um país como o Brasil, onde a gente tem um país, né, de tamanho e proporções continentais, a gente sabe da complexidade logística que você tem. Então muitas vezes você vai ter um produtor que vai estar no estado X e o outro no estado Y, que fica inviável você ter um transporte hiper complexo para levar o biometano do ponto A ao ponto B. Então cria-se esse instrumento, né, cria-se um certificado, assim como a gente tem o GasRec mesmo, e outros mercados, né, o mercado europeu, o norte-americano tem os seus certificados, você cria esse instrumento para desassociar a molécula do atributo, aonde a molécula você pode vender ela para o seu, né, para quem está mais próximo ali, via gasoduto, grande parte vai ser via gasoduto mesmo, né, via caminhão e assim por diante, ou até entra a questão de autoconsumo que é permitido, e você gera o certificado que ele vai ser vendido para quem de fato tem um interesse no atributo ambiental, seja para questão regulatória, então tenho que, né, cumprir minha meta aqui, seja para questão voluntária ainda, que vai ter essa combinação dentro do mecanismo do Segob. Então você cria uma forma de você quebrar essas barreiras logísticas e você viabilizar que mais negócio aconteça independentemente de onde foi distribuído aquele produto físico. Então isso é muito legal. E isso faz muito sentido para o setor de biogás e biometano, né? Porque quando pegamos aí o mapa do Brasil, o biogás tem essa característica de interiorização, né? Então, a maior parte das plantas não estão próximas, né, dos principais dutos, né, de gás canalizado, né? Então, existe essa necessidade de se trabalhar com modelagens de gasodutos virtuais, né, onde o biometano é escoado
via GNC, né, caminhões mesmo escoando, ou autoconsumo, enfim. Então, se houvesse a necessidade de injetar no duto, isso acabaria tornando um pouco mais, limitaria o acesso, né, dos produtores de biometano. Limita, e também você cria muito mais barreira física, né, do que de fato o mercado hoje precisa para se desenvolver. Talvez, sei lá, daqui a 10 anos a gente olha e fala, nossa, todos os gasodutos conectados, Sim. o Brasil está agora, né? Outra coisa. Eu acho que é o que você falou, é mais indo para a parte, né, do agro, principalmente, que vai ter uma produção grande, né? Então, toda a parte de pecuária, né, agricultura, etc. Então, você vai ter isso, acho que mais regionalizado, os produtores e os gasodutos regionalizados também. E o certificado é a virtualização do processo. Então, você fala, olha, tudo bem, tem aqui uma cidade que recebe só biometano, mas aqui nessa cidade ninguém tem interesse em adquirir aquela molécula. Eles têm interesse somente no gás. Então, por que não? Né? Então, você desassocia, esse produtor tem um incentivo que ele precisa ter para ele continuar aquela produção que ele tem, e ele vende isso para quem é obrigado a comprar ou para quem tem interesse em, de fato, descarbonizar o seu processo. Então, isso acho que é um modelo que a maioria dos mercados usam, e acho que foi um modelo bem acertado para a utilização aqui no Brasil. Perfeito. Existe uma linha tênue em relação ao entendimento sobre como comparar e como diferenciar o gás REC do Segobe. Eles são diferentes? Onde eles são diferentes? Então, o que é cada um? Então, como a gente consegue comparar e diferenciar o gás REC e o Segobe? O gás REC, bom, ele é um programa que ele surgiu antes, né? Então ele tem características similares, porque ele foi utilizado também muito como inspiração para o que virou Segobe. Acho que o principal ponto para fazer a diferenciação aqui é o gás REC, ele permite certificação também de biogás, não só de biometano. Então, eu tenho aqui um biogás com 98% de metano, quero certificar, o Segobe não autoriza, porque tem que ser padrão NP. Então, você pode certificar no gás REC ainda. Então, você tem essa primeira diferença que eu acho que é a principal entre eles. Quando a gente fala de biometano, né, então vamos olhar agora só para a esfera biometano, NP bonitinho homologado. Né? Quando você fala nessa esfera, o gás REC, ele é um programa que atende o mercado voluntário há um certo tempo. Então a tendência é que ele continue sendo emitido para esse mercado voluntário, e com a questão da fungibilidade, isso não vai ser mais um problema, porque você vai ter a fungibilidade com o Segobe acontecendo, está tudo certo. Então você tende a ter esse programa mais para o mercado voluntário mesmo, ele deve continuar, né, funcionando bem. O gás REC, ele é mais, vou dizer assim, simples no seu processo de operação. Então, quando no gás REC a gente tem a figura, né, da empresa que certificou e uma pessoa que faz o meio de campo, e o cliente não precisa assim, interagir, o cliente beneficiário final, ele não precisa entrar e participar do programa e ter custas a mais do processo, que não somente aquela de compra do ativo. Quando a gente fala do Segobe, ele muda bem a estrutura. Então, lá você vai ter o emissor primário, que é a unidade certificada, né? Então o produtor de biometano. Você vai ter o agente certificador de origem, que é um paralelo que a gente tem hoje da firma inspetora do RenovaBio, então isso é bem parecido. A gente vai ter a figura do escriturador, que é a empresa que vai carimbar, né? Todo o certificado vai ser carimbado por um escriturador. E você vai ter os dois tipos de agente. O agente obrigado, que aí são os produtores de gás natural, importadores de gás natural, e o agente não obrigado, que pode ser uma empresa que queira aplicar isso no mercado voluntário. Só que, observa que, enquanto o gás REC, quem cuida do processo é o vendedor, então ele cuida de tudo para o cliente receber o certificado. Quando a gente fala do Segobe, esse comprador vai ter que participar do processo. Então, ele vai ter que entrar numa plataforma de registro, ele vai ter que se registrar, ele vai ter que receber o certificado e daí sim aposentar para ele o certificado para ele poder utilizar. Então você aumenta aqui uma camada a mais na burocracia do processo. Então acho que isso é um ponto importante da gente observar, né? Porque como esse agente voluntário vai se sentir em questão, qual vai ser o conforto que ele vai ter em entrar no processo desse, assinar contrato, essa plataforma, receber certificado, mexer com negociação a mais, enquanto no outro ele simplesmente comprava o certificado e recebia, né, o certificado final. E no fim o impacto era o mesmo. E no fim o impacto vai ser o mesmo na hora que ele for relatar. Então vamos ter que observar como isso vai se dar, né? E também a gente tem uma questão de forma de medir. Enquanto o gás REC a gente está medindo em poder calorífico, então a gente pega lá o poder calorífico do gás, por isso que tem biogás e biometano, que no final, né, eles vão ter caloríficos comparáveis, e a gente calcula ele em milhões de BTU.
Já o Segob, ele vai ser medido, né, foi regulado para ser medido em metro cúbico. Então isso muda também a forma que você contabiliza o volume de ativos que você tem. Porque volume é volume. Então você bem sabe, se você produziu aqui um biometano 100 metros cúbicos de um com 93% e outro produziu com 99%, eles têm diferenças características diferentes que vão gerar um impacto final no quanto de calor aquele gás vai gerar. Então, quando você fala de metro cúbico, você está colocando todo mundo na mesma régua. Então, não importa se o seu biogás, um processo lindo e maravilhoso que chegou em 99,9% de metano e um outro que chegou no padrão mínimo de qualidade só para atender a regulação de gasoduto da ANP, por exemplo. Porque no final vão ser 100 metros cúbicos. Ou seja, faz sentido talvez eu não me preocupar mais tanto com a qualidade final e tentar atender só o que pede regulação? Não sabemos, vamos ter que ver como que o mercado vai se comportar, né, na questão da purificação e da eficiência do processo. Já o gás REC, quanto mais... Ele acaba olhando essa eficiência ele do olha processo. essa eficiência. Entendi. Então você fala assim, poxa, no final, então, quer dizer que 100 metros cúbicos aqui, por exemplo, vão ser 100 metros cúbicos equivalentes a gás REC? Talvez não. Talvez aqui você vai ter o quê? Naquele mesmo volume, você vai ter mais gás REC porque você tem um calorífico maior do que o seu concorrente ou o seu, né, a sua outra planta mesmo, que vai ter um volume. Então, isso vai ser algo que a gente vai ter que ver como que o mercado vai se comportar e vai reagir. Eu já recebi esse questionamento antes da regulação, o pessoal perguntava, poxa, mas o biometano tem mais, né, mais calorífico, ele tem mais poder energético, isso vai ficar então igual a todo mundo? Eu falei, olha, a tendência é que sim. Agora com a regulação a gente era que sim, vai ser metro cúbico, então todo mundo vai estar, né, equiparado ali na questão de volume de certificado a ser negociado. Perfeito. Então tem esses pontos. Então, você comentou, né, como a gente tem falado aqui, como o mercado vai reagir, temos a regulação, a expectativa eram ali os 180 dias, enfim, saiu a regulação, e agora? Vamos fazer um pouquinho de futurologia aqui? Como você acha que o mercado vai reagir? O que você acha que a gente pode esperar desse mercado? Quais movimentações você entende que nós vamos estar observando aí nos próximos meses? Eu gosto muito da futurologia porque a gente pode falar várias coisas e depois o futuro vai voltar e vai corrigir a gente ou não. Isso aí. Mas é difícil a gente, né, de fato cravar, acho que todo mundo está pensando nisso, mas o que a gente entende é, bom, os agentes obrigados vão ter que adquirir isso no começo do próximo ano. Então a gente tem aqui um 2026, para a gente ver até dezembro, como que os agentes, os emissores primários aqui, vão se comportar em relação à certificação, também, se organizar, homologar, como que as plataformas vão interagir entre a ANP, os registros que vão ter que existir também, que eu não comentei do agente, mas tem que ter um registro para você registrar tudo lá dentro, e ele vai ser responsável por fungibilidade, por N processos. Dentro da própria lei, você tem essa questão do voluntário mais regulado, que um desconta do outro. Então a gente vai ter uma meta para o agente obrigado, mas como que essa meta vai se comportar frente ao mercado voluntário? Se o mercado voluntário adquirir todos os certificados possíveis de Segobs, fungíveis e assim por diante, vai precisar o regulado adquirir? Só que ao mesmo tempo, para o produtor de biometano, o regulado não é mais seguro do que o voluntário? Então, será que o produtor de biometano que está entrando esse ano não vai se sentir confortável e às vezes falar, não, vou fechar um contrato aqui de médio e longo prazo com o agente obrigado, porque ele vai me garantir essa receita adicional de X, que talvez o voluntário vai pagar mais, mas eu tenho mais risco. Então a gente vai ter que observar como isso vai se movimentar. Eu acho que a gente vai ter alguns agentes do voluntário com relevância nesse mercado, que vão se posicionar, vão tomar decisões de aquisição de certificados, então devem movimentar bem esse mercado, então devem trazer um conforto ao mesmo tempo para o produtor de biometano, e talvez fechar o contrato de talvez não tão longo prazo, mas de um prazo que traga conforto para ele. E ao final do ano, talvez o agente regulado tenha uma feliz surpresa de que a meta dele vai ser ainda menor, porque o voluntário se movimentou de maneira mais agressiva do que estava previsto. Perfeito. Então acredito que a gente deve ter essa movimentação boa aí para esse ano. E eu acho que sim, que o mercado voluntário vai agora se posicionar mais firme em relação à compra disso. Então... E essa movimentação é uma movimentação muito positiva, né? Porque nós estamos falando de um estímulo, de um incentivo para a maior produção, né? Para a produção do biometano, para que se
se estava travado, destrave, né, para que a gente tenha um crescimento aí bastante expressivo nos próximos anos. Então, a nossa expectativa é que nos próximos anos o volume de biometano, né, sendo produzido no Brasil, ele cresça assim, né, e torcemos para que isso aconteça, né? Eu acho que vai acontecer, acho que já está acontecendo. Já está acontecendo. A gente viu lá 24 com essa regulação, alguns agentes falando, opa, agora talvez é minha hora de realmente fazer um investimento. Outros já tinham feito investimento muito felizes, que agora vão ter algo a mais para poder considerar dentro do plano de negócio deles. Então eu acho que... torcemos para que isso... Torcemos. Na lei eles falam que até 10%, né, vai ter que trabalhar. Eu espero que a gente passe os 10% mais rápido do que a gente estava prevendo passar antes. Cruzando os dedos. Então, potencial nós temos, não é mesmo? Temos. O Brasil é um dos países com maior potencial de produção de biogás do mundo, né? Então, você participa dos eventos aí fora, o mundo está olhando para o Brasil, né? Então, nós aproveitamos muito pouco do nosso potencial. Então, em termos de ter capacidade para isso, tem sobra, né? Então... com certeza. A gente tem que ver agora, né? A lei chegou, estamos aqui com ela em mãos, como o mercado vai se organizar, como os agentes vão se organizar. Nós, né, o Toto em si, a gente vai participar desse mercado, então a gente já está finalizando, né, colocando os pingos nos is ali para só se posicionar final e talvez nossos agentes a gente dá a possibilidade, porque assim, o que a gente não comentou, mas é importante, não pode existir em conjunto GasRec e Segob. Porque ele pode dar dupla contagem, porque né, esse ponto, né, a gente não comentou, mas é importante colocar. Esse é um ponto bastante polêmico, né? A dupla contagem. A dupla contagem ela e assim, do nosso ponto, a gente tem que trabalhar de forma. Tudo bem, o agente quer fazer Segob, não tem problema, mas olha, o GasRec então você não pode. Você quer se manter no GasRec, não tem problema, mas olha, o Segob você não pode. E como talvez a gente possa ter, vamos chamar assim, de usinas híbridas, que estejam nos dois, porém, de uma forma que você garanta que não vai ter dupla contagem, que isso é um ponto interessante. Então, e é importante, né? Importantíssimo. Importante. Porque a empresa, assim, o que a gente acha legal é a empresa ter a opção. Então, quanto mais opção a empresa, né, o produtor de biometano tiver nesse mercado, para negociar livremente, ter esse resultado que ele vem buscando, que ele merece, porque, né, que não, poxa, está reduzindo bastante as emissões comparado ao gás natural. Então, por que não ter as opções todas abertas para ele e ele, na hora, decidir qual cliente que está comprando, né, qual posição que ele vai tomar, porque posso vender 40% da minha produção para um e o restante para outro, não poderia? Por que não? Você fica com essa liberdade de poder negociar, poder transacionar, e assim por diante. Então, nosso foco é em trazer isso para o mercado de uma forma que o mercado tenha esse grau de liberdade. Esse grau de liberdade para poder negociar. Se o voluntário te ofereceu R$10 por metro cúbico, por que vender, né, talvez para um outro a 2? Pô, deixa ele escolher, né? Então, acho que isso é um ponto legal, um ponto importante, que a gente vem trabalhando, né, de forma antecipada já, quando saiu a regulação. Quando saiu a lei, a gente já começou a olhar, o decreto a gente lapidou, a regulação agora a gente já está colocando os pingos nos is, porque a gente já estava esperando que isso fosse acontecer de tal forma. Então, a gente já está com uma posição aqui bem decidida de como a gente vai seguir nesse mercado. Muito bom. Luciano, obrigada. Obrigada pela sua participação. Foi uma honra te receber aqui em mais um episódio do nosso podcast. E para você que está aí nos acompanhando, agradeço a sua audiência. Te convido a seguir, né, o CI Biogás, nos acompanhar aí. Estamos nas principais plataformas, Spotify, YouTube. Então, se você tem interesse em consumir materiais do setor de biogás e biometano, recomendo que você siga aí nos acompanhando. Então, finalizamos por aqui. Até mais. Até mais, gente.
Acompanhe o Sei Biogás nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. Obrigada por acompanhar esse episódio do Biogascast. Até o próximo!